Olá! Aqui nós voltamos para as nossas aulas, para a continuidade dos nossos assuntos. E agora, nesse momento, nós vamos falar sobre um assunto bacana. Qual seria? Carta pessoal. Nós já vimos bilhete, certo? E agora, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que seria o gênero carta. E essa carta, meus amores, vai possibilitar você a se expressar, não somente, aí pelo celular ou por um outro tipo de aplicativo. Aqui você vai precisar escrever, conhecer como realmente esse gênero se apresenta, quais são as suas características, o que seria colocar aí o corpo do texto, o assunto pelo qual você quer tratar, quem é o remetente, quem é o destinatário, o que seria uma assinatura, certo? Então a gente vai aprender a estruturar esse gênero, a conhecer de fato como ele se apresenta e identificar essas características, certo? Então olha só, meus amores, claro que nós vamos continuar a fazer aí as nossas aulinhas de acordo com o nosso material da nossa apostila. Então é muito importante que você a tenha e que você faça as leituras com a titia, que a gente possa fazer as nossas correções, tá bom? Certinho? Então olha só, vamos aproveitar a aula. Vamos conhecer esse gênero, nós vamos ter contato com a plataforma e você pode se expressar lá. Olha, tia, não entendi tal coisa, a senhora pode esclarecer para mim? Ah, tia, eu entendi, para que a gente possa interagir, para que eu saiba como esse conhecimento está chegando para você. Tudo bom? Então vamos para a nossa aulinha de hoje. Então, a carta pessoal é um assunto que você pode tratar, seja ele qual for, ou seja, um assunto pessoal, é livre. Então, essa questão de que você vai se comunicar a partir de uma ferramenta, que é no qual seria essa escrita, você vai poder falar sobre qualquer coisa. Mas eu tenho que ter aquela lembrança de que eu não posso confundir isso com um bilhete. Lembra que o bilhete é uma mensagem rápida, objetiva, certo? Aqui na carta você pode ser específico, você pode detalhar, você pode descrever uma situação sem problema algum, tá? Então aqui eu coloquei para vocês no slide o seguinte: o assunto de uma carta pessoal é livre, geralmente de ordem íntima e sentimental. E o seu tamanho pode variar entre médio e grande, pois quando é pequeno é considerado o quê? Um bilhete, que foi o assunto que nós já vimos lá atrás, tá bom? Então, sobre a estrutura, eu preciso ter um local, eu preciso ter uma data, eu preciso ter um vocativo. Ai, tia, eu não sei o que é um vocativo. É a forma como você vai chamar essa pessoa dentro do seu contexto, da sua escrita, certo? Meu caro, meu primo, querido, né? Minha linda. Depende de como você vai fazer esse chamamento da pessoa da qual você está, direcionando a sua escrita, tá certo? Então vamos lá. Dentro dessa minha estrutura de carta, eu preciso falar o local e a data, tá bom? Então, esses dois precisam ser colocados no início da minha carta, normalmente no lado esquerdo, tá bom? Então, de frente para o seu contexto, você vai sempre colocar essa data do seu lado esquerdo, logo no início da carta. E vai começar pelo seu vocativo. Então, aqui está falando o seguinte: o vocativo pode conter apenas o nome de um destinatário, ou seja, para a pessoa que você está destinando aquela carta. Ou vir acompanhado de palavras de cortesia, querido, amigo, meu caro e outros. O vocativo pode até mesmo ser um apelido, que varia conforme o grau de intimidade entre as pessoas que estão se correspondendo. Então, no seu assunto de carta, como ele é livre, lembra que eu falei que ele é livre? Você pode falar do que você desejar. Eu só preciso estruturar para que ele realmente se adeque à questão do meu gênero textual, carta pessoal, tá bom? Então vamos lá para o nosso próximo slide.
Então, vamos lá. Então, nós temos, depois que eu falo sobre a data, que eu falo sobre o meu vocativo, eu vou ter o meu corpo do texto. O corpo do texto em si vai ser aquele assunto do qual eu vou tratar dentro da minha carta, tá? Então, eu tenho meu texto, depois eu vou ter a minha despedida e logo após a minha assinatura. E quando eu fizer toda essa estrutura, eu vou ter finalizado aí a minha escrita, a minha carta. Então, o texto diz o seguinte: nesta parte, o remetente retrata do assunto de sua carta, abordando as ideias principais do que deseja comunicar. E a despedida pode variar de acordo com o grau de intimidade entre as pessoas envolvidas, podendo ser formal, informal ou cortês. Tia, o que seria essa linguagem formal? Formal é quando você vai falar na carta com uma certa preocupação de palavras. O informal é a forma como você fala com seu amigo, como você fala dentro de casa, sem aquelas preocupações, né? De ser uma linguagem mais o quê? Trabalhada. Cortês, por gentileza. Tá certo? Então, a linguagem que você vai utilizar vai ser de acordo com a adequação para quem você está escrevendo. E a assinatura é a sua assinatura de fato. Na assinatura constará apenas o nome do remetente sem o sobrenome. Então, normalmente você fala beijos Marcos. Você está finalizando a sua carta, tá bom? Para a gente poder entender isso realmente legalzinho, eu coloquei aqui uma carta, um exemplo de carta, para que eu pudesse comentar com vocês como essa estrutura se apresenta, tá bom? E logo após a gente fala do nosso exercício. Então, vamos lá, meus amores, para o próximo slide. Então, vamos lá. Aqui eu tenho São Paulo, 10 de julho de 2011. Perceba que essa parte aí está colocada onde? Na minha parte esquerda do meu texto, tá bom? Amigo Lucas, como vai? Estou com saudades. Entrei de férias e gostaria muito que você viesse me visitar. Assim, poderemos brincar com os jogos de play novos que ganhei da minha madrinha. Também podemos ir passar um final de semana na fazenda do tio Arlindo, onde poderemos andar a cavalo, pescar, andar de barco no rio e tomar banho nas cachoeiras. Imagine que na última vez que estive lá, pesquei um peixão que a titia preparou no jantar. As noites lá na fazenda são muito agradáveis. Ficamos na varanda contando as estrelas do céu ou nos reunimos com os empregados em uma roda, onde cantamos modas sertanejas acompanhadas por violão. Você vai adorar. Outra novidade são os filhotes da Lilica, que nasceram na semana passada. Se sua mãe deixar, você poderá escolher um gatinho para você. Eles são da raça Angorá. Se quiser, traga sua irmã junto. Assim, ela poderá brincar com a minha. Espero sua visita em breve. Vamos nos divertir muito. Abraços, João Paulo. Então, olha só, meus amores. Eu tenho aí a data e o local que eu especifiquei. Eu falo aí do meu vocativo. Quem é meu vocativo? Meu amigo Lucas. Olha a saudação, como vai? Estou com saudades. E logo após isso, vem o corpo do texto. Qual o assunto que ele vai tratar. Então, aqui, ele manda... Quem é que manda a carta? O João Paulo para o amigo Lucas. E vai falar sobre essa questão das férias, que gostaria que ele fosse para a fazenda, para que eles pudessem brincar, né? E esse assunto é um assunto livre. Tudo bem? E logo após, ele vai falar, fazer o convite, vai dizer que eles vão se divertir muito, se ele fosse. Ele vai fazer a despedida e a assinatura. Tá bom? Tia, por que é tão parecido com o bilhete? Ele tem, de fato, uma semelhança, né? Ele é um pouco parecido. Mas no bilhete, não necessariamente eu preciso colocar a cidade, a data, o ano. Não há essa necessidade. Mas eu preciso sim, de uma forma objetiva, rápida, curtinha, passar a minha informação. E no final eu posso colocar um PS, né, uma observaçãozinha e tudo mais.
Então, o que vai diferir do bilhete para a carta é a minha composição. Na minha carta eu detalho, na minha carta eu especifico, eu prolongo o assunto dentro desse gênero. Mas no meu bilhete não, ele é mais objetivo. Tudo bem? É claro que aqui no meu exercício eu vou fazer com calma, com capricho de sempre, na verdade. Então, existe aí algumas questões que vai especificar para que você tire desse texto que nós acabamos de ler, que acabamos de comentar, tá bom? Então, olha, em que cidade estava a pessoa que escreveu a carta? Qual é o assunto principal da carta, ou seja, o que que trata dentro dela? Qual foi a saudação usada nesta carta? Ou seja, como é que ele iniciou a carta falando com o amigo? Qual foi a despedida usada nesta carta? Como ele finaliza essa cartinha, tá? E tem também algumas outras questões que estão aí na apostila de vocês, que vocês precisam fazer para ver se vocês de fato entenderam aí essa atividade, tá bom? Não se preocupa que na hora que a gente for fazer aí uma revisãozinha, vocês vão pegar e a gente vai produzir uma cartinha para que a gente possa fazer essa correção quando voltarmos, tá bom? Então vamos lá, meus amores, façam a atividade direitinho, com capricho. Se tiver alguma dúvida, quando a gente for ter a nossa aulinha na nossa plataforma, você já deixa lá, tá? Essa informação para que a tia possa esclarecer para vocês, tá bom? Vamos lá, beijo grande, até a próxima aulinha. A sua aula continua no próximo vídeo.